Flamengo pode levantar 500 milhões com a Gávea para construir seu estádio próprio. Lances iguais ao de Bruno Henrique acontecem na Champions League e juízes marcam falta e dão cartão. Chega de chororô. Apoiadores de Landim dizem que presidente já escolheu seu candidato e que Braz continuará no Flamengo. Mas querido decide vender jogador na Europa e Di Maria perto de decidir o seu destino. Matheus Gonçalves toma atitude surpreendente no Flamengo. Grande rivalidade internacional pode acontecer no Super Mundial e torcedores do Flamengo não vão gostar. Tudo definido, prováveis times de Flamengo e São Paulo para o confronto dessa noite. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega daquele jeito. Fala, galera! Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, né, eu convido também a acompanhar nossos patrocinadores aqui no comentário fixado. O link também no comentário fixado do Sunset Controle de Pragas. E enquanto lá tem ratazana, né, sei lá, gambá. Aqui não, aqui a gente, né, Maracanã, a gente controla pragas com a Sunset, né? Controle de pragas. E você tem desconto do Paparazzo Rubro-Negro para pedir aí na Sunset, tá? Lembrando que cupim, 15% de desconto, outras pragas, 10%, falando que veio pelo Paparazzo Rubro-Negro. O link tá aí no comentário fixado. E já levanta que hoje tem Mengão no Campeonato Brasileiro. Acorda! Pois é, bom dia, torcedor. Confira as informações agora do confronto entre Flamengo e São Paulo, 21h30, segunda rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã, com transmissão da Globo e Premier. Provável escalação do Flamengo, tá? Bem provável, vamos dizer assim. Agustin Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O Vinha ainda, né, se recuperando da batida na cabeça. Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro, tá? Então os desfalques, o Matias Vinha, após o choque com a cabeça, e o Gabigol ainda suspenso, ele que tá otimista, o Flamengo também otimista com a absolvição e com efeito suspensivo nos próximos dias, se Deus quiser. Provável escalação do São Paulo: Rafael, Ferrarese, Arboleda e Diego Costa. Igor Vinícius, Pablo Maia, Alisson, Galopo e Michel Araújo. Luciano e Caleri, tá? Desfalques do São Paulo: Rames Rodrigues, Rafinha, Lucas e Wellington Rato, tá? E o Luiz Gustavo tá no aprimoramento físico. O árbitro da partida: Anderson Daronco, não sei como, mas é FIFA, né, lá do Rio Grande do Sul. Auxiliar 1, Rafael da Silva Alves, também FIFA Rio Grande do Sul. Auxiliar 2, Maurício Coelho Pena, Rio Grande do Sul. VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira de Santa Catarina. Meu provável placar hoje é de 3-1 para o Mengão. Vou colocar o placar exato, 3-1 para o Mengão. E em dois lances iguais ao pênalti do Bruno Henrique na Champions League ontem foram marcadas faltas. O Lewandowski acabou que recebeu cartão amarelo pela mesma falta com o braço aberto, né? E aqui teve gente falando que não era. O árbitro não deu pênalti porque foi fora da área, mas deu falta e amarelo. Mesmo lance do pênalti do BH. Também teve jogador do Barcelona recebendo cartão amarelo e falta em lance similar, né? E tem gente que tem audácia de dizer que não foi nada e que o Flamengo foi ajudado. É uma vergonha. Vergonha, tá? Não conhecem a regra. Simples, tá? Vamos falar de como o Flamengo chega para o jogo dessa noite, né? Não é novidade, a gente sabe que o Flamengo começou o ano de 2024 com o pé direito. Isso aí é fato, né? É um dos favoritos
para conquistar as competições, mas isso não significa nada pra gente, a gente sabe como é que termina quando tem soberba. Então é pezinho no chão. Então, até o momento, a equipe do Tite é a única na Série A que permanece invicta na temporada, mas isso não significa nada porque não tá jogando um futebol bonito, né? São 18 jogos disputados com 13 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota. O Flamengo tem aí 81,5% de aproveitamento, é gigantesco, mas tem estadual no meio, maioria estadual. Marcou 34 gols e sofreu apenas 3. Marca expressiva, mas volto a dizer, isso não ganha título, isso não significa nada. Eu carioca, mas eu digo título grande, né? O Flamengo ficou 15 jogos sem sofrer gols, tendo 83% de aproveitamento. Tá? Então, são dados aí do SofaScore, que é especializado em números do futebol aí. O Flamengo, então, acabou sendo vazado, depois de muito tempo, no duelo diante do Milionários da Colômbia, pela Libertadores, e no último domingo, o Rossi acabou sofrendo também mais um gol, dessa vez para o Atlético Goianiense, tá? Pelo Brasileiro. Então, questão de não vazar, de não ficar vazado, isso aí já esquece, né? Esse recorde já foi superado e agora o Tite prepara a equipe para esse confronto com o São Paulo, pensando aí somente em ganhar pontos, né? Porque já foi vazado, mas o importante é manter o bom aproveitamento. O Flamengo entra em campo aí visando esses 3 pontos e melhorar ainda mais o seu rendimento, tá? Falar com vocês que hoje, né, tem o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil na CBF, e a Confederação Brasileira de Futebol, em outra definição, já definiu o árbitro principal para o duelo contra o Palmeiras no domingo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo lá na Allianz Arena, né, e o Flamengo vai ter torcida. Foi liberado porque o Ministério Público não pode mandar em times de fora do estado. O Rodrigo José Pereira de Lima vai ser quem vai apitar o jogo lá no Allianz Parque. O juiz comandou já 6 jogos do Flamengo em 2023, né, no Brasileirão. Foram 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No total dessas ocasiões, o Flamengo balançou as redes 14 vezes e foi vazado apenas 5. Então os números dele apitando o jogo do Flamengo até que são tranquilos até o momento. E segundo o Vene Casagrande, o meia Matheus Gonçalves se reuniu com a comissão técnica do Flamengo e solicitou que atuasse pelo Sub-20 no duelo desta quarta-feira diante do Palmeiras na Gávea. Após esse jogo, o jovem retorna aí aos treinamentos com o time profissional, mas a atitude do jogador chamou a atenção, de querer jogar, de querer voltar para o Sub-20, né? O entendimento do Gonçalves é de que não ficar sem ritmo de jogo, e isso deixou todo mundo muito feliz no Flamengo. A última vez que ele entrou em campo foi no jogo de volta do Campeonato Carioca, diante do Nova Iguaçu, no dia 30 de março, quando atuou somente 7 minutos. Entendendo que precisa de ritmo, né? Ele fez esse pedido. No total, Matheus jogou apenas 4 jogos, obtendo 34 minutos apenas em campo com o Tite, né? Vamos falar aqui agora sobre uma notícia quentinha, né, da eleição no Flamengo. Apoiadores do presidente Rodolfo Landim estão soltando nos grupos que o nosso mandatário já teria escolhido o seu candidato à presidência do Flamengo. Segundo aí as publicações feitas ontem, Rodrigo Dunche, atual vice jurídico e geral, deve vir como candidato da situação, e Marcos Braz assumiria o cargo dele hoje, que é o de vice-geral na nova gestão, vice-presidente geral. Então o Marcos Braz continuaria. A tendência é que nomeie então um novo vice de futebol, que é um cargo não remunerado, assim como o de vice-geral, e esse nome também estaria definido e seria do atual membro do Conselho de Futebol, Diogo Lemos. Tá? Então, pelos planos vazados, Dunche vem para presidente, Braz vice-geral e Diogo Lemos vice de futebol. Tá? Isso aí são informações que estão vazando nos grupos. Tá? Acontece que tem ainda o candidato de oposição, que não foi definido, e existe sim a chance de ser Eduardo Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo, além, né, do atual presidente do Conselho de Administração, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, que pode formar uma outra chapa de situação, dividindo os votos do Landim. Tá uma confusão, uma loucura, a eleição no Flamengo promete esse ano. A verdade é essa. E vamos falar agora de mercado da bola.
o Flamengo se prepara aí para realizar uma transferência em definitivo, tá? Hugo Souza, goleiro que ainda tem seus direitos econômicos ligados ao rubro-negro, pode estar saindo agora em definitivo, tá? O jogador está indo muito bem no Chaves de Portugal, tem aí se destacado por lá e chamado bastante atenção. A grande novidade é que há outros times da Europa interessados no arqueiro rubro-negro. Caso o Chaves não acione a cláusula para comprá-lo, o jogador deve ser vendido para outro clube. Há times na própria Liga de Portugal que estão já fazendo contato, que desejam a contratação do nosso goleiro, né? Além disso, houve sondagens de times da Itália e também da Grécia. O Flamengo, por sua vez, já conta com uma venda de aproximadamente 6,5 milhões de reais, provavelmente com esses valores sendo à vista, tá? Cerca de 1 ponto alguma coisa milhão de euros, tá? O Hugo ainda é jovem, tem apenas 25 anos, essa idade é muito pouca aí, a gente imaginando a idade de um goleiro, tá? E o Petkovic, hein? Ele elogiou o nosso brabo De La Cruz, né? Essa é rapidinha, mas eu achei legal a gente trazer aqui. Ele colocou aleluia e um monte de símbolo de festinha, de aniversário e tudo mais. Valeu ou não valeu em dobro o ingresso com esse golaço do De La Cruz? O Flamengo estava precisando de um show desse, então ele aprovando, principalmente porque, gente, o Pet era especialista em falta e teve gol de falta do De La Cruz. E o Di Maria, hein? Parece que o meio atacante argentino de 36 anos não quer jogar no Brasil. A gente já havia avisado que deveria seguir na Europa, né? E o craque agora já tem em mãos uma proposta para renovar com o Benfica, mas ainda não tomou uma decisão. O destino deve ser mesmo ficar no velho continente. Especulado aí em clubes brasileiros, principalmente no Flamengo, né? Foi falado em outros clubes também, São Paulo e tudo mais, mas o jogador vai acabar que não vai vir para cá. As informações do jornalista Rafael Emiliano, que cobre aí o dia a dia do São Paulo, dizem o seguinte, tá? Ele falou sobre o argentino acertar bases salariais com a equipe portuguesa e tudo mais. Olha só, abre aspas para o jornalista. Falando em futebol português, fim do sonho tricolor, sonho do Flamengo também. E todos os da Série A brasileira. Di Maria e Benfica acertaram as bases salariais para a renovação do contrato. O argentino quer 2 anos, né? O Benfica 1, mas ele aceita contrato de produtividade. Olha que loucura, né? Então, De La Cruz, o Di Maria aceitando contrato de produtividade para ficar no Benfica, segundo o setorista encarnado, né? Na verdade é o setorista do São Paulo que falou dos encarnados aí na plataforma X. E o Barcelona, hein? Barcelona tá fora do Super Mundial de 2025, cara. Com 61 pontos no ranking da UEFA e eliminado da Champions League, o Barça contava com a classificação às semifinais, esses pontos somados à eliminação do Atlético de Madrid para o Borussia Dortmund, para melhorar sua posição e buscar sua vaga no Super Mundial da FIFA. Mundial esse que vai acontecer nos Estados Unidos entre junho e julho do próximo ano. Mas como os dois times espanhóis caíram na mesma fase, quem irá ao Super Mundial é justamente o Atlético de Madrid. Por estar em melhor posição no ranking do que o Barcelona, a equipe aí que é famosa pelos torcedores não gostarem do Vini Júnior vai estar no Super Mundial. O time do Diego Simeone é o 11º europeu garantido na disputa, ao lado de Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Porto, Benfica, Borussia Dortmund e Juventus, lembrando que Flamengo e Palmeiras devem ser cabeças de chave e não devem enfrentar os principais times da Champions League. Agora, já imaginaram um Flamengo e Atlético de Madrid? Os caras que são famosos pelas ofensas racistas ao Vini Júnior, adorado pelos torcedores do Flamengo como o Vini é, o clima pode esquentar e já esquentou nas redes, inclusive torcedores do Flamengo escrevendo em espanhol nas redes aí ligadas ao Atlético de Madrid, mandando recados, esperamos vocês, quero ver falar na minha cara, coisas desse tipo.
bicho vai pegar. E segundo o Rodrigo Matos, do UOL, o Mengão pode levantar uma nota preta para a construção do estádio próprio, e graças à Gávea. A avaliação dentro do Flamengo é de que a Gávea pode gerar entre 440 e 510 milhões em potencial construtivo. Esse valor seria negociado para gerar recursos para a construção do estádio no terreno do gasômetro no centro do Rio. É possível, também é uma coisa que vale a gente ressaltar, que a negociação seja com o próprio fundo imobiliário gerido pela Caixa. Tá? Então, o Flamengo tem esse potencial construtivo na mão para angariar coisas melhores, né? A diretoria negocia com a Caixa a compra do terreno, há divergências em relação ao valor, que gira entre 200 milhões e 400 aproximadamente, né? O Flamengo quer pagar 250, pelo menos é o que chega pra gente. O banco quer mais dinheiro, o Flamengo quer pagar menos, mas ainda assim mais do que a FIP, mais do que vale realmente na FIP. A liberação do potencial construtivo pode ajudar a destravar a conversa, né, entre as partes. Então, tomara que dê jeito, eu acho que essa questão vai ajudar. O modelo proposto pelo Flamengo tem similaridade com o projeto feito pelo Vasco em São Januário. O Vasco já teve aí apoio da Prefeitura e agora depende da aprovação na Câmara dos Vereadores, né? O Flamengo então pretende levantar aí 500 milhões, o Vasco também com a revenda do potencial e usar na reforma do seu estádio. Já o Flamengo na construção, tá? A ideia do Flamengo é de ter uma isonomia em relação ao Vasco, assim, né? Então, no caso do Flamengo, o Eduardo Paes se mostrou favorável à ideia apresentada por Rodolfo Landim. Os ativos, no caso, são o potencial construtivo da Gávea. Atualmente, a sede já tem 35 mil metros quadrados de área construída. Há um projeto para fazer mais 45 mil metros quadrados na nova Gávea, tá? Então, com o potencial pretendido, o Flamengo calcula que sobram 170 mil metros quadrados. O preço na área, pela estimativa do clube, é de 2.600 a 3.000 por metro quadrado. Ou seja, o Flamengo poderia levantar um valor entre 440 e 510 milhões de reais. O apoio de Eduardo Paes é só um primeiro passo do projeto. O Flamengo agora terá que formalizar uma proposta que vai gerar estudos dos técnicos da Prefeitura do Rio, tá? E se o projeto for considerado viável, aí teria a aprovação da Prefeitura e iria para a Câmara de Vereadores para a posterior votação, tá? O Vasco já está nesse último estágio lá com a questão de São Januário e conversa com os vereadores aí para a aprovação do seu projeto. O Vasco também já prospectou potenciais compradores, no caso, em outra área da cidade, na Barra da Tijuca. Tá? Então eles já começaram um pouquinho antes, mas não é tanto tempo atrás não, tá, gente? Até para falar para vocês, não demorou tanto tempo isso do Vasco, não. Tá? Eu lembro de ter falado sobre isso há menos de um ano atrás. Mas e aí? Comenta aqui, você acredita no estádio próprio do Flamengo? E me avisa aqui, Papa, eu fiquei até o final do vídeo. Eu vou gostar de ler, eu gosto de ler quando geral fala, Papa, eu tava vendo até o final do vídeo. Eu vi até o final do vídeo. Então eu falei meu provável placar hoje, 3-1 Mengão. Se eu fosse você, placar exato 3-1 Mengão. E manda aqui, ó, Papá, vi até o final do vídeo e eu acho isso do estádio. É verdade? É mentira? Eu acho que vai construir mesmo. Comenta aí pra gente que eu vou gostar de estar lendo seu comentário, tá certo? Convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online, você tem desconto nos produtos oficiais do Mengão, tá? Então aproveita agora mesmo, tá? E também na loja Futebol lá de Rio Bonito, do meu amigo Cacau, você também pode procurar eles aí, você tem aí desconto, se é de Rio Bonito, é da região dos lagos, procura aí a Futebol com 2 T's de Rio Bonito e pede o desconto do Paparazzo que você vai se dar bem. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço. Fui!